Você já deve ter escutado várias vezes a afirmação, a ideia, a proposta. Já deve ter ouvido falar desse ideal de que tudo na igreja, na pregação, na teologia, tudo que a gente faz ou pensa deve ser cristocêntrico. E eu quero, durante esse vídeo, te ajudar a refletir, porque talvez esse ideal ele possa estar mal colocado, e na realidade bem mal colocado. Eu quero te apresentar um ideal diferente, uma proposta diferente de entender a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa fé, sem diminuir a pessoa de Cristo em nada, pelo contrário, mas entendendo que a teologia cristã não é chamada a ser cristocêntrica. E eu só peço que você me ajude nesse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Durante esse vídeo, provavelmente eu vou mencionar aqui muitos tópicos que talvez sejam novos para você, e por isso eu te convido a comentar, tá? Comenta aqui no vídeo o que é que você acha, o que é que você pensa, as dúvidas que são geradas a partir disso aqui. Talvez elas possam trazer um novo vídeo. Pois bem, a intenção desse vídeo aqui não é atacar quem fala de uma teologia cristocêntrica, ou de uma igreja cristocêntrica, de uma espiritualidade cristocêntrica. Nós somos cristãos, a nossa teologia é cristã, né? Nós estamos o tempo todo falando sobre Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, nós falamos mais sobre Cristo, nós valorizamos a encarnação. Os primeiros debates mais importantes na teologia cristã no período patrístico versaram sobre a pessoa de Cristo. O concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, diversos concílios, eles seguiram falando durante séculos sobre a pessoa de Cristo, entendendo quem ele é. E por isso, portanto, nós não podemos jamais diminuir o papel de Cristo, a sua importância. Existe uma preocupação genuína, inclusive, de que a nossa teologia ela seja cristocêntrica, pelo menos no sentido que algumas pessoas colocam. Eu entendo que algumas pessoas, quando propõem uma teologia cristocêntrica, o que elas querem dizer é uma teologia que foque em Deus, em Cristo, e não tanto nas coisas desse mundo, naquilo que Ele pode nos oferecer ou nos dar nesse mundo. E existe uma preocupação genuína nisso, mas também essa ideia de uma teologia cristocêntrica pode ser uma forma de esconder nossa falta de amor, nossa falta de caridade para com as pessoas que estão ao nosso redor, como aquele sacerdote na parábola do bom samaritano. O sacerdote e o levita, eles tinham preocupações maiores do que cuidar do seu próximo, esquecendo que cuidar do próximo é cuidar de Deus, que ofertar para o próximo, que atender às necessidades do próximo é atender à necessidade de Deus. Portanto, nós não podemos esquecer que pensar em Cristo, colocar Cristo no centro, é levar a sério aquilo que o próprio Cristo disse quando ele ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que quando nós fazemos as coisas pelo seu pequenino irmão que necessita, alimentando o faminto, dando de beber ao sedento, vestindo o nu, acolhendo o estrangeiro, visitando o enfermo e o preso, quando nós realizamos essas obras de misericórdia, nós estamos fazendo isso para Cristo. Então, nós precisamos entender quem é Cristo nessa história. Muita coisa na Bíblia confere um destaque a Cristo. A pregação que Paulo fez em Corinto foi a pregação do Cristo crucificado. Essa é a mensagem cristã com toda certeza. O credo apostólico, o credo niceno, eles dão maior destaque à história de Cristo, à sua vida, ao seu ministério, à sua obra redentora. Mas essas coisas, elas costumam ser na Bíblia um destaque. Esse destaque que é colocado em Cristo na Bíblia costuma ser um destaque em relação a nós. Ou seja, se existe um espaço para falar de algo cristocêntrico, é cristocêntrico em relação a nós, mas não em relação ao Pai, dentro da Trindade. É costumeiro que na Bíblia, quando Deus Pai e o seu Filho apareçam juntos, o Pai receba o destaque. E isso naturalmente nos leva a refletir, e algumas pessoas propõem, não, em vez de cristocêntrica, devemos dizer que a nossa teologia ela é trinitária, colocando as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no mesmo nível. E é verdade que a teologia deve sim ser trinitária sempre e inegavelmente. A teologia cristã ela deve sim ser trinitária, ela deve sim estar centrada e refletir a partir da Trindade, meditar a partir da Trindade. A sua estrutura deve ser trinitária. No entanto,
Quando nós refletimos sobre a Trindade de maneira mais precisa e mais atenta, nós percebemos que, enquanto na essência divina as três pessoas são iguais, Pai, Filho e Espírito Santo, têm a mesma essência divina, o mesmo poder, a mesma glória. Não são três senhores, mas um Senhor. Por outro lado, quando nós falamos das três pessoas enquanto pessoas, nós percebemos que há relações desiguais entre elas. E que o Pai é a fonte do Filho e do Espírito Santo. O Pai é o Pai do Filho, o Filho é gerado eternamente do Pai e o Espírito Santo procede do Pai. O Pai, ele é a origem, existe um destaque nítido em torno da pessoa do Pai. Nos discursos de Cristo no Evangelho de João, os discursos de Cristo no Evangelho de João são a raiz da nossa doutrina da Trindade. Não quer dizer que a doutrina da Trindade não se encontra em outras partes da Bíblia, mas a raiz da nossa doutrina, historicamente, está nesses discursos de Cristo no Evangelho de João. Existe um privilégio neles. Nesses discursos, o Pai aparece sempre como fonte, tanto com respeito a Cristo quanto com respeito ao Espírito Santo. Em João 5,19, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Veja que existe aí uma prioridade dada ao Pai. João 5,30, alguns versículos depois: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 7, 16, 17, Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João 8, 28, disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. João 12, 49, 50, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que falo, falo como o Pai me tem dito. Esses e outros textos no Evangelho de João colocam uma prioridade. O Filho, ele não tem nada de si mesmo, ele tem aquilo que ele recebeu do Pai. O Filho é o ícone perfeito do Pai. Essa é uma teologia que aparece em Colossenses capítulo 1, em Hebreus capítulo 1 e em outras partes, também no Evangelho de João. O Filho, ele é a imagem do Pai, ele é o ícone do Pai, ele é a representação do Pai. Quando os discípulos pediram a Cristo para ver o Pai, Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. O Pai é a referência, é aquilo que está sendo buscado. No Sermão da Montanha, quando Cristo elabora os princípios da sua ética, ele diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ou na versão de Lucas: sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. O vosso Pai Celestial aparece diversas vezes nos discursos de Cristo. Os discursos de Cristo nos Evangelhos são discursos sobre o reino de Deus e sobre o Pai. O Pai é o centro do discurso da fala de Cristo. Algumas pessoas interpretam, alguns biblistas interpretam da seguinte maneira: os evangelhos, eles estão centrados no discurso. Cristo, ele fala do Pai, do reino, e o restante do Novo Testamento fala de Cristo, né? Como se houvesse aí uma diferença. A questão é que, se nós lermos atentamente, nós vamos perceber que no resto do Novo Testamento, quando Cristo e o Pai aparecem juntos, a prioridade é dada ao Pai. A oração cristã vocal mais importante, que é o Pai Nosso, oração ensinada pelo Senhor, é uma oração centrada no Pai. O Filho e o Espírito Santo, eles não aparecem explicitamente nessa oração. É claro que eles estão presentes. É claro, o Espírito Santo como aquele que inspira textualmente essa oração, aquele que nos inspira a oração, ele que é o reino de Deus que vem até nós, e Cristo como sendo o rei desse reino. Tudo isso faz parte, mas é uma oração que vocalmente está centrada no Pai. Também a nossa escatologia, se o Pai é a origem de tudo, também a nossa escatologia, o fim de tudo, termina no Pai. Em 1 Coríntios 15, 24 e 28, vale a pena ler o contexto, tá? Mas eu vou ler aqui com vocês o 24 e 28. Então virá o fim, quando ele, o Filho, entregar ao Deus e Pai o reino, quando houver destruído todo o principado, como também toda potestade e poder. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja que a nossa escatologia culmina
no Pai. Em Filipenses 2,11, quando se fala de que Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, esse é o único nome pelo qual nós podemos ser salvos. Então, quando se diz isso, que Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse, tudo isso acontece, segundo Filipenses 2,11, para a glória de Deus Pai. A glória de Deus Pai é a referência. Sem a monarquia do Pai, sem o entendimento de que o Pai é a fonte da divindade, nós abrimos espaço para que esses textos recebam uma interpretação ariana ou semi-ariana, como alguns teólogos americanos têm pregado, colocando uma hierarquia entre as pessoas da Trindade. Não há uma hierarquia entre as pessoas da Trindade, mas há uma origem. O Pai, ele é na Trindade o único que é sem origem. O Filho tem origem no Pai. O Espírito Santo tem origem no Pai. Somente o Pai não tem origem. O Pai, ele é a origem da divindade. A essência divina é a essência do Pai. Ele é a fonte eterna da Trindade. Não uma fonte temporal, como se o Filho e o Espírito Santo tivessem tido um início temporal. Eles não tiveram um início temporal. Eles são eternos como o Pai. Mas eles são eternos procedendo eternamente do Pai. Eles são iguais em sua essência, poder e tudo mais, mas precisamente porque recebem tudo dele, que é a fonte. E a teologia reflete isso, vendo no Pai a origem e o fim de tudo. Porque tudo é dele, por ele e para ele, como escreveu o santo apóstolo Paulo. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Espero que isso ajude você a prestar um pouco mais de atenção ao Pai quando ele aparece nas Escrituras e que isso te ajude a ler as Escrituras de uma maneira melhor. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário. Deus te abençoe. Até o próximo.